O clima era de confiança desde muito antes da bola rolar. E quem acompanhou de perto percebeu isso nas atitudes, nas decisões e principalmente na leitura de jogo apresentada pelo Corinthians. Existia uma convicção clara de que aquele caminho levaria a um desfecho positivo. E isso ficou evidente quando a equipe entrou em campo com uma formação que muita gente não esperava, mas que fazia todo o sentido dentro do contexto do confronto. A ideia não era inventar, e sim ajustar detalhes para neutralizar o adversário e potencializar o que o time tinha de melhor naquele momento decisivo da temporada. A escolha por duas linhas bem definidas sem a bola mostrou o quanto o trabalho estava amarrado. O time se comportou com equilíbrio, protegendo os lados do campo e evitando os duelos individuais que poderiam gerar problemas defensivos. O lado direito, que vinha sendo alvo de preocupação em outros jogos, apareceu mais protegido, com cobertura bem coordenada e leitura correta de posicionamento. Não era só marcação por marcar, era entendimento coletivo. Era saber quando encurtar, quando fechar espaço e quando deixar o adversário com a bola em zonas que não ofereciam perigo real. Com a posse, o Corinthians mostrou variação e organização. A equipe conseguia se transformar rapidamente, alternando entre diferentes desenhos táticos sem perder a estrutura. Em alguns momentos, a saída se dava com 3 jogadores bem posicionados, permitindo que os laterais ganhassem profundidade e empurrassem o time para frente. Em outros, havia a sustentação pelo meio, com jogadores aproximando para dar opção curta e evitar o chutão desnecessário. Tudo isso fez o Corinthians controlar o ritmo da partida, algo fundamental em um jogo de mata-mata, ainda mais em uma decisão de Copa do Brasil. No meio-campo, a leitura foi essencial. Houve um entendimento claro de quando acelerar e quando esfriar o jogo. O Corinthians não se desesperou. Não se lançou de forma inconsequente e soube ocupar os espaços com inteligência. Jogadores que muitas vezes passam despercebidos tiveram papel crucial, seja protegendo a defesa, seja oferecendo linha de passe e garantindo que a bola rodasse com segurança. Isso fez o adversário correr atrás, gastar energia e, aos poucos, perder a intensidade. Defensivamente, o sistema funcionou de maneira sólida, principalmente nas bolas aéreas, que sempre são um perigo em finais equilibradas. A equipe se mostrou preparada para suportar a pressão final, quando o adversário tentou explorar cruzamentos e jogadas diretas. A presença de um zagueiro dominante pelo alto fez toda a diferença nesses momentos decisivos. É o tipo de detalhe que define títulos, aquele lance que não vira estatística, mas que impede um gol e mantém o time vivo até o apito final. O Corinthians mostrou maturidade para entender o momento do jogo. Quando precisou baixar as linhas, baixou com organização. Quando teve espaço para sair, saiu com critério. Não houve desespero, nem mesmo quando a pressão aumentou. Isso passa diretamente pela confiança no trabalho e na estratégia montada. O time parecia saber exatamente o que estava fazendo, mesmo alternando formações e comportamentos ao longo da partida. É impossível não destacar como a equipe conseguiu se adaptar às circunstâncias sem perder identidade. Em determinados momentos, a marcação aconteceu mais alta, tentando dificultar a saída adversária. Em outros, o bloco foi médio, convidando o rival a avançar para depois explorar os espaços deixados. Essa leitura dinâmica é algo que o Corinthians não apresentava em outros períodos recentes, quando o time ficava preso a um único esquema e acabava previsível. A conquista não veio por acaso. Foi construída em detalhes.
desde a escolha dos jogadores até a maneira como cada função foi executada dentro de campo. Houve jogadores que cresceram exatamente no momento mais importante, mostrando personalidade, concentração e capacidade de decisão. Outros, mesmo sem aparecer tanto com a bola, foram fundamentais na engrenagem coletiva, garantindo equilíbrio e sustentação ao time. Ao longo da campanha, o Corinthians superou adversários fortes, jogos duros e contextos desfavoráveis. Cada confronto exigiu uma leitura diferente, e isso foi sendo absorvido pelo elenco. Chegar à final com essa bagagem fez toda a diferença. A equipe não se intimidou, não se perdeu emocionalmente e soube lidar com a pressão de uma decisão nacional. Essa primeira parte da história passa muito pelo entendimento de que títulos são conquistados com organização, confiança e adaptação. O Corinthians entrou em campo sabendo exatamente o que precisava fazer, como precisava se comportar e onde poderia machucar o adversário. Essa clareza ficou visível desde os primeiros minutos e foi sustentada até o fim, criando a base sólida que permitiu ao time levantar a taça e escrever mais um capítulo importante na sua trajetória. Quando a gente olha mais a fundo para tudo o que aconteceu ao longo da temporada, fica claro que esse título não pode ser analisado apenas pelo jogo final. Ele é resultado de um processo cheio de obstáculos, decisões difíceis e um contexto extremamente adverso que o Corinthians precisou enfrentar desde o início do ano. Não houve caminho fácil, não houve estabilidade, e mesmo assim o time conseguiu se reinventar, encontrar soluções internas e crescer exatamente quando mais precisava. O trabalho técnico teve papel determinante nesse cenário. Não se trata apenas de escalar jogadores, mas de entender o elenco disponível, as limitações físicas, o calendário pesado e a pressão constante. Em muitos momentos, o Corinthians precisou atuar sem peças importantes, seja por lesão, suspensão ou questões extracampo. Ainda assim, o time manteve competitividade e, acima de tudo, uma ideia de jogo clara, algo que fazia muita falta em períodos recentes da história do clube. A leitura estratégica ao longo da Copa do Brasil foi um diferencial enorme. Cada confronto exigiu ajustes específicos e o Corinthians conseguiu variar sem perder organização. Houve jogos em que a prioridade era proteger o sistema defensivo, controlar espaços e ser cirúrgico. Em outros, foi necessário ter mais posse, circular a bola e ter paciência para furar defesas fechadas. Essa capacidade de adaptação mostra maturidade e entendimento profundo do que o torneio pedia em cada fase. É importante lembrar que o elenco não recebeu grandes reforços ao longo do caminho. Pelo contrário, o grupo precisou lidar com limitações claras e com a necessidade de recuperar jogadores que vinham sendo contestados. Muitos atletas cresceram justamente quando a responsabilidade aumentou. Jogadores que antes eram vistos com desconfiança passaram a ser decisivos, seja pela regularidade, seja pela entrega tática, seja pela postura nos momentos mais tensos. O meio-campo, por exemplo, foi um setor que evoluiu bastante com o passar do tempo. A equipe passou a ter mais equilíbrio, menos espaçamento entre linhas e melhor proteção à defesa. Isso permitiu que o Corinthians sofresse menos com transições rápidas do adversário, algo que havia sido um problema sério em outros momentos da temporada. Com essa correção, o time passou a competir melhor em jogos grandes, especialmente fora de casa. No ataque, mesmo sem uma constância absurda de gols, o Corinthians conseguiu ser eficiente quando precisou.
Não era um time de massacrar o adversário, mas sabia aproveitar as oportunidades criadas. Houve evolução na movimentação, na ocupação de área e na leitura de jogo dos jogadores de frente. Em decisões, isso pesa muito, porque nem sempre você vai criar 10 chances claras. Às vezes, uma ou duas precisam ser suficientes. Outro ponto fundamental foi o aspecto mental. O Corinthians mostrou casca, mostrou capacidade de suportar pressão e não se desorganizar emocionalmente. Em vários momentos da campanha, o time esteve sob forte cobrança, tanto interna quanto externa. Mesmo assim, o elenco conseguiu se fechar, competir e manter foco no objetivo maior. Isso é algo que não se constrói da noite para o dia, e sim com liderança, confiança e convicção no trabalho que está sendo feito. A defesa merece um destaque especial nesse contexto. Em jogos decisivos, saber sofrer faz parte do caminho até o título. O Corinthians foi pressionado, levou bola na área, precisou afastar cruzamentos e segurar resultado. Nesses momentos, a organização defensiva e a imposição física fizeram a diferença. Não houve desespero. Não houve correria sem sentido. Cada jogador sabia sua função, seu espaço e o momento certo de intervir. Esse título também escancara a importância de planejamento para o futuro. A temporada mostrou quem pode ser útil a longo prazo e quem dificilmente vai conseguir entregar o que o clube precisa em alto nível. A partir dessa conquista, o Corinthians ganha uma base emocional e esportiva para pensar os próximos passos com mais clareza. Não é sobre desmontar tudo, mas sim sobre corrigir rotas e fortalecer setores que ainda apresentam fragilidade. O mais simbólico de tudo é que o Corinthians terminou o ano de forma oposta ao que muitos imaginavam meses atrás. Em vez de frustração, terminou com um troféu nacional, com um elenco mais unido e com uma comissão técnica respaldada por resultado. Isso muda completamente a percepção do torcedor e o ambiente interno do clube, criando um cenário mais favorável para decisões importantes que virão pela frente. A Copa do Brasil não perdoa erros. Cada detalhe conta, cada vacilo pode ser fatal. E o Corinthians entendeu isso desde o início da campanha. Jogou cada jogo como se fosse o último, tratou cada confronto com seriedade máxima e soube crescer na hora certa. Não foi um time brilhante o tempo todo, mas foi um time competitivo, organizado e mentalmente forte, características que muitas vezes valem mais do que espetáculo em competições desse nível. E quando a gente analisa tudo isso com calma, percebe que esse título representa muito mais do que uma taça levantada. Ele representa uma resposta, uma afirmação de que, mesmo em meio ao caos, é possível competir, ajustar, corrigir e vencer. Representa também um ponto de partida para um novo ciclo, onde decisões precisarão ser tomadas com frieza, responsabilidade e foco no que realmente pode elevar o Corinthians a um patamar mais consistente nas próximas temporadas, porque a exigência agora aumenta, o sarrafo sobe e a responsabilidade de manter esse nível passa a ser ainda maior dentro e fora de campo. A partir desse cenário, o debate naturalmente se desloca para o que vem pela frente e para as escolhas que vão definir o próximo ciclo do Corinthians. Um título como esse muda o peso das decisões, porque ele valida ideias, mas também expõe limitações que não podem ser ignoradas. O clube mostrou que, mesmo com dificuldades, consegue competir em alto nível quando há organização e leitura correta do contexto.
Ao mesmo tempo, ficou evidente que algumas soluções funcionaram muito mais pelo encaixe coletivo do que por um elenco robusto e profundo, o que acende um alerta importante para a sequência. O elenco respondeu bem quando foi exigido, mas isso não significa que todos os nomes entregaram o mesmo nível de segurança ao longo da temporada. Houve jogadores fundamentais em jogos grandes, enquanto outros oscilaram demais ou simplesmente não conseguiram acompanhar a intensidade exigida em decisões. Em uma competição longa, essas diferenças aparecem com mais força. O Corinthians precisou se adaptar diversas vezes, justamente porque não tinha alternativas confiáveis em todos os setores, e isso exigiu criatividade e ajustes constantes para manter o time competitivo. A base tática construída ao longo do ano mostrou que o time pode variar sem se perder. Mas essa variação depende muito de determinadas peças estarem em campo. Quando essas peças não estão disponíveis, o desempenho cai de forma perceptível. Esse é um ponto que precisa ser observado com atenção, porque não dá para contar com encaixes perfeitos em todos os jogos de uma temporada cheia. A capacidade de manter o nível mesmo com mudanças será determinante para o que o Corinthians pretende disputar nos próximos anos. Outro aspecto que merece reflexão é o equilíbrio entre intensidade e controle. Em vários momentos, o Corinthians soube dosar bem essas duas coisas, mas em outros precisou sofrer mais do que o necessário. Isso acontece quando o time perde a capacidade de prender a bola no campo ofensivo ou de controlar o ritmo da partida. Ajustar esse ponto passa tanto por características de elenco quanto por entendimento coletivo, e é algo que pode ser aprimorado com trabalho e escolhas mais precisas. O torcedor viu um time mais consciente, mais responsável e menos refém do improviso, algo que não era comum em períodos recentes. Isso cria expectativa, mas também cobrança. A régua sobe. A paciência diminui e cada decisão passa a ser analisada com lupa. O Corinthians mostrou que é capaz de competir em alto nível e agora precisa sustentar esse padrão sem depender exclusivamente de momentos específicos ou de atuações individuais fora da curva. Esse contexto coloca o clube em uma encruzilhada interessante. Porque ao mesmo tempo em que existe a confiança trazida pelo título, há a necessidade de não se acomodar com o que foi alcançado. A temporada deixou claro que planejamento, coerência e leitura de elenco fazem diferença, principalmente quando o cenário externo não ajuda. O desafio passa a ser transformar esse aprendizado em continuidade, mantendo a organização e elevando o nível competitivo sem repetir erros que já custaram caro em outros momentos da história recente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado amanheceu agitado com um zum-zum-zum que ganhou força nos bastidores do Parque São Jorge e ecoou rapidamente entre empresários, dirigentes e torcedores. O Corinthians teria avançado de forma decisiva para fechar com Gabigol. A movimentação, tratada internamente como sigilosa, ganhou contornos de bomba à medida que detalhes começaram a circular, especialmente sobre uma cláusula de comportamento que virou o principal assunto da negociação. Gabriel Barbosa Almeida, atacante revelado pelo Santos e alçado ao estrelato ainda muito jovem, hoje defende o Cruzeiro, mas estaria no radar corintiano como nome capaz de elevar o patamar ofensivo do time. A aposta passaria não apenas pelo talento conhecido, mas pela convicção de que o ambiente e a camisa pesada poderiam resgatar a melhor versão do jogador.
Nos corredores do clube, comenta-se que o acordo estaria encaminhado, com cifras alinhadas e um projeto esportivo desenhado para recolocar Gabigol no centro das atenções. O ponto sensível, porém, estaria no contrato. A tal cláusula de comportamento teria sido exigida como condição central para o acerto. Não se trata de desconfiança técnica, dizem pessoas próximas, mas de um movimento preventivo diante do histórico midiático do atleta, sempre cercado por holofotes, declarações fortes e presença constante fora das quatro linhas. O Corinthians, atento ao impacto de imagem e à necessidade de foco total, teria amarrado gatilhos e compromissos claros, com punições e bônus atrelados à postura profissional. Entre aliados do jogador, o discurso é de maturidade. A leitura é que Gabigol entende o momento da carreira e estaria disposto a aceitar regras mais rígidas para provar, mais uma vez, que pode decidir dentro de campo. Já no clube mineiro, o clima seria de cautela, sem confirmações públicas, enquanto o rumor cresce e alimenta debates. Se confirmada, a possível chegada de Gabigol ao Corinthians promete dividir opiniões e incendiar conversas. Entre a expectativa por gols e a curiosidade sobre a cláusula que virou manchete, o futebol brasileiro observa atento mais um capítulo de especulação que pode redesenhar o cenário do ataque alvinegro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!